Olá, eu sou Marcelo Moura, juiz do trabalho e professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Na aula de hoje, nós vamos abordar o tema do empregado. Quem é um empregado? O empregado é a figura que compõe a relação de emprego. O empregado é aquele que apresenta a sua mão de obra e entrega essa prestação de serviço sob subordinação do empregador. O conceito de empregado é definido no artigo 3º da CLT. Todos os elementos desse conceito serão debulhados aqui hoje como se faz com o trigo. Quem é o empregado, conforme o artigo 3º da CLT? Diz o artigo 3º que o empregado é pessoa física, então não se admite que o empregado seja pessoa jurídica. Então, o prestador de serviços será sempre uma pessoa física. Esse é o primeiro elemento do conceito de empregado. O empregado é toda pessoa física, diz o artigo 3º da CLT, que presta serviços de natureza não eventual a empregador. Portanto, é uma exigência da noção do conceito de empregado a prestação de serviços. Não existe empregador em potencial ou empregado em potencial. O empregado está trabalhando ou está com o contrato interrompido ou suspenso conforme férias, conforme doença, e o empregador tem empregados. Ah, minha empresa não tem empregados, logo eu não sou empregador. É exatamente isso. Você é um microempresário que realiza a sua atividade empresarial com o auxílio de seus familiares, então você não tem empregados. O empregado é aquele que presta serviços, faz parte do conceito de empregado, prestar serviços. Então, o empregado é a pessoa física, primeiro elemento, que presta serviços, segundo elemento do conceito de empregado. Esta prestação de serviços ocorre de natureza não eventual e esse é o terceiro elemento do conceito de empregado. A não eventualidade é um conceito subjetivo. Se faz uma pergunta, como no objeto indireto do português, aqui no direito do trabalho, se faz uma pergunta. Não eventual com relação a quê? Não eventual com relação à atividade econômica do empregador, ou se o empregador não tiver atividade econômica, com relação à atividade do empregador. Então, considera-se, segundo o critério doutrinário predominante, considera-se não eventual aquela prestação de serviço da pessoa física que se insere nos fins normais do negócio, ou seja, que atende às necessidades do empregador. Esse é o conceito de não eventualidade dentro desse elemento que conceitua empregado. É incorreto dizer, eu sou empregado porque eu trabalho 2 dias. Não sei. Eu tenho que saber a necessidade do negócio, a necessidade do empregador. Eu gosto demais de um exemplo trazido por um autor histórico do direito do trabalho, um dos construtores do direito do trabalho, que é o professor que já não está mais entre nós, o professor Délio Maranhão, que é o exemplo do operador cinematográfico numa cidade do interior. O operador cinematográfico é aquele responsável por projetar o filme, hoje quase que de forma toda automática, mas no passado havia sempre uma pessoa responsável por projetar esse filme. Numa cidade do interior, o cinema vai funcionar 1 ou 2 vezes na semana, no máximo 2 vezes na semana, em 3 sessões em cada um desses dias. Vamos imaginar que o cinema fica aberto aí 8 horas no sábado e 8 horas no domingo. O empregado trabalhou 16 horas numa semana, quando a duração normal do trabalho é de 44 horas na semana. Será que eu posso dizer que esse trabalho dele é não eventual, como um sinônimo de habitual, ou o trabalho dele é esporádico? O trabalho desse operador cinematográfico é um trabalho não eventual, porque trabalhando em somente 2 dias na semana, atendeu perfeitamente, preencheu perfeitamente as necessidades de seu empregador. Então, considera-se empregado, 1, a pessoa física, 2, que presta serviços, 3, de natureza não eventual. Nós temos uma exceção à ideia da não eventualidade, ou seja, o empregado doméstico, assim regido pelo artigo 1º da Lei 5859 de 72, Lei 5.859 de 1972, já com algumas alterações. No seu artigo 1º, se conceitua o doméstico da seguinte maneira. Considera-se empregado doméstico aquele que presta serviço de natureza contínua no âmbito residencial da família. A maioria da doutrina, ou seja, a maioria dos estudiosos do direito do trabalho,
resolveu fixar o seguinte entendimento. Para o doméstico, o conceito de continuidade é diferente da não eventualidade do empregado que não é doméstico. Ou seja, quando eu olho para o empregado não doméstico, eu tenho que fazer a pergunta: o seu trabalho de 1 ou 2 dias na semana atende às necessidades do empregador, como no caso do operador cinematográfico do cinema de interior? Sim, atende, então ele é empregado. Para o doméstico, o critério é objetivo. Eu tenho que perceber se ele trabalhou numa semana de 6 dias, porque sábado é dia útil para fins de trabalho, o trabalho se dá de segunda a sábado, domingo, que é dia de repouso. Então, durante 6 dias da semana, 6 dias úteis, esse empregado trabalhou quanto? Ele trabalhou 3 ou 4 dias. Esse já costuma ser um critério suficiente para se definir o trabalhador doméstico como empregado. Diferente da diarista, que trabalha uma vez na semana. Diferente do trabalhador eventual, esporádico na sua casa, que você chama uma vez por mês para limpar as janelas, por exemplo. Esses trabalhadores não têm a continuidade da prestação de serviço para caracterização como empregado. Então eu tenho, primeiro elemento, pessoa física. Segundo elemento, prestar serviços, trabalhar. Terceiro, de natureza não eventual, conceito subjetivo com relação a todos os empregados, conceito objetivo, considerando a figura do empregado doméstico. A empregador, prestar serviços a empregador. Então faz parte do conceito de empregado eu olhar do outro lado a pessoa do empregador, que eu vou tratar numa outra aula. A empregador, sob a dependência desse empregador, eis mais um elemento. Portanto, mapeando os elementos. O empregado é pessoa física, 1, que presta serviços, 2, de natureza não eventual, 3, a empregador, 4, trato o empregador numa outra aula. Sob dependência desse mesmo empregador, 5. A dependência é um traço fundamental da relação jurídica de emprego e da configuração do empregado. Dependência significa subordinação. Essa subordinação não é uma subordinação técnica. Eu não sou subordinado ao meu empregador porque ele detém a técnica. Pelo contrário, normalmente, quem é contratado, o empregado, é quem detém a técnica. O empregador tem outros meios para desenvolver atividade econômica. O empregador tem capital, o empregador tem um estabelecimento, o empregador tem o know-how do negócio, mas ele não é engenheiro. E ele tem que contratar um engenheiro. Então, quem detém a técnica é normalmente o contratado, o empregado. Por isso que não se pode dizer que essa subordinação seja técnica. A subordinação tampouco é social. Eu sou subordinado a meu empregador porque ele está num status, numa camada social superior à minha. Não, isso não é verdade. Eu posso ser uma pessoa mais rica que meu empregador, mas eu trabalho porque eu acredito que ficar em casa cansa. E ainda assim eu serei subordinado a meu empregador. Então, subordinação não é técnica, não é social. A subordinação tampouco é psicológica. Eu não estou ali porque eu fui pressionado a estar ali. Essa subordinação também não é uma subordinação econômica. Eu posso ou não depender desse emprego, como no exemplo que eu disse da pessoa que trabalha para não ficar em casa. Portanto, se diz, e esse entendimento é predominante na doutrina, entre os estudiosos do direito do trabalho, se diz que a subordinação é jurídica. Se considera jurídica a subordinação porque se impõe limite a essa subordinação. A subordinação ocorre nos limites da lei, do que determina a lei, e do contrato de trabalho. Contrato esse que pode ser tácito ou expresso, verbal ou escrito. Então eu tenho limites a essa subordinação. O empregado tem o legítimo direito de resistir, chamado direito de resistência, às ordens que são manifestamente ilegais, alheias ao contrato, ou seja, não previstas no contrato, ou contrárias aos bons costumes. Então, se eu fui contratado como secretário e o meu empregador me exige a limpeza da sala, sem que isso tivesse estabelecido como função do secretário, o empregado pode resistir a cumprir essa ordem de limpar a sala. Porque essa ordem é alheia a seu contrato de trabalho, não faz parte de suas atribuições. Da mesma forma, e como parece óbvio, o empregado pode resistir a uma ordem ilegal. Você é um motoboy, trabalha com entregas, e o empregador manda que você entregue uma substância ilícita a uma outra pessoa e diz que isso é a sua função. Não é, porque você
tem a obrigação moral, além de legal, de resistir a essa ordem que constitui um ilícito. E também se insere no direito de resistência do empregado não cumprir, se recusar a cumprir as ordens contrárias aos bons costumes. Isso vai depender do costume de cada região, que também faz parte do contrato de trabalho. O costume do Rio é diferente de São Paulo, é diferente de Belo Horizonte, é diferente de Manaus, é diferente de Curitiba. Então, os costumes são locais, os costumes são regionais. Isso também compõe o contrato de trabalho. Tanto que o contrato do trabalhador rural, o intervalo intra-jornada, se dá de acordo com os usos e costumes da região, sempre com um mínimo de 1 hora de intervalo. Mas se em determinada região há um hábito para se parar a atividade rural durante 3 horas, para as pessoas poderem almoçar, descansar, como acontece, por exemplo, na Espanha, que é o momento da siesta, do sono, do descanso, o costume da região vai ser de parar 3 horas. Por quê? Eu estou atento aos costumes que também funcionam como fonte de direito e fonte de direito do trabalho. Então, a subordinação ela é jurídica, porque se dá nos limites da lei e do contrato de trabalho. O empregado, portanto, tem o direito de resistir, é o chamado direito de resistência, às ordens alheias ao contrato, que não fazem parte do seu contrato, às ordens ilegais e às ordens contrárias aos bons costumes. Estou fechando a noção de empregado. O empregado é pessoa física que presta serviços, 2, de natureza não eventual, 3, a empregador, 4, sobre a dependência, a subordinação jurídica desse empregador. E o último elemento desse conceito, mediante o pagamento de salário. O empregado é aquele que presta serviços na sua profissão. O empregado tem como o profissionalismo um requisito para ser empregado, mesmo que ele não tenha uma formação educacional, mesmo que ele não tenha 2º grau, não tenha ensino médio, não tenha ensino superior, mas é um excelente cozinheiro. Essa é a sua formação profissional. Aliás, ser cozinheiro é algo muito difícil e que as escolas de culinária tentam ensinar, mas aquele toque que torna a comida especial ninguém consegue ensinar. É o toque do cozinheiro, que normalmente muitas mulheres, por conta da sociedade ainda ter essa visão, já aprende esse toque desde a infância. Então, é a profissão, o cozinheiro. Então, o profissionalismo. Se o trabalho é exercido dentro de uma profissão, esse trabalho é remunerado, é oneroso. A onerosidade se caracteriza pela intenção de receber. É onerosa a prestação de serviços quando se quer receber pelo trabalho. E todo trabalho presume-se oneroso. O trabalho gratuito é a exceção, que tem que ser provado pelo empregador. Por exemplo, eu trabalho para uma igreja qualquer e trabalho com intuito de caridade. Eu quero atender a minha igreja, colaborar como fiel que sou aos dogmas dessa igreja. Meu trabalho é gratuito. Agora, eu sou vigilante por profissão e fico postado na porta do templo religioso durante toda a celebração, porque eu estou tomando conta para saber se não vai acontecer nenhum problema. Eu sou responsável pela segurança, sou um profissional, posso até seguir aquela religião, mas naquele momento eu sou profissional vigilante. Então, eu sou empregado dessa igreja. Eu não estou num trabalho religioso, não é um trabalho gratuito. Mesmo que eu trabalhe por 1 ano, 2, sem nada receber, não se dispensa a onerosidade. O empregador está descumprindo a obrigação de pagar. E esse é o último elemento que fecha o conceito de empregado. Então, resumindo, o empregado é 1, a pessoa física, não jurídica. 2, que presta serviços. 3, de natureza não eventual. 4, a empregador, tema que eu vou tratar numa outra aula. Sobre a dependência desse empregador, subordinação jurídica. E mediante pagamento de salário, a onerosidade fecha o conceito legal, aqui interpretado quanto ao empregado. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.